pergunta-se, homens como Kumaraswamy, Guénon, Chuon e Évola foram vítimas a despeito de não se enquadrar como filósofos? Pergunta. Bom, o problema com esse pessoal da escola tradicionalista não é paralaxe cognitiva, é mentira. O problema é mentira. Quer dizer, os caras que falam em nome de sociedades secretas não podem contar toda a história. Então eles têm que encobrir. Então não dá para dizer... Esses camaradas são pensadores enormemente profundos, Guénon, Chuon, Évola, todos eles, tá certo? Só que eles não podiam contar a história inteira. Então tem um aspecto de camuflagem ali. Tá entendendo? Então, esse é que é o problema. Quer dizer, para ler esses autores, você precisa estar muito bem equipado, tá certo? Não só imaginativamente, mas historicamente, para você poder reconstituir o que se passou efetivamente. Senão, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do mundo das doutrinas deles, onde eles frequentemente têm razão. E é um mundo tão complexo, e tão rico, tão maravilhoso, que você se transpõe para aquele outro mundo. Você é, por assim dizer, arrebatado para o universo do pensamento, né, tradicionalista. Eu digo, não que não tenha riquezas enormes, ali tem, eu mesmo as absorvi de monte. Só que eu nunca me conformei com doutrinas, eu quero saber de onde as coisas saíram, do que o sujeito está falando. Por exemplo, todo este mundo do Oriente, que o Guénon fala, quer dizer, ele identifica sempre o Oriente como sabedoria, né? Então tudo vem do Oriente, fala, bom, peraí, vamos ver se foi assim mesmo. Uma coisa é esse Oriente metafísico que você inventou, outra coisa é o Oriente histórico, agora você está jogando um contra o outro. E você começa a ver ali, às vezes, certos lapsos, por exemplo, quando ele fala horrores contra o método histórico, tá certo? Mas é o método histórico que ele usa no livro O Teosofismo. Usa o método histórico o tempo todo. Tá certo? Então, qual é o problema? Ele fez isso porque de contradição, fez porque é burro? Não, é porque tem um pedaço da história ele não quer contar. Todo sujeito que fala em nome de uma sociedade secreta, tá certo? Você tem que acreditar no camarada com grano salis, quer dizer, com uma certa ponta de ironia. Acreditar até um certo ponto. Não que você não possa se aproveitar disso aí, aprender muito, claro. Mas você não pode jurar pela cartilha do cara. Porque sempre está um pedaço que ele não está contando para você. Por exemplo, quando ele diz que a perda da tradição espiritual no Ocidente, né, o materialismo, etc., tudo isso foi... só pode ser corrigido pelas iniciações. E qual é a iniciação que ele supõe? A iniciação maçônica é a única que existe. Eu digo, mas peraí, mas historicamente a maçonaria não teve por trás de tantos movimentos materialistas, anticristãos, etc. Teve também. Tá certo? Então ela não pode ser a solução para um problema que ela mesma ajudou a criar. Tá certo? Então, de que maçonaria que ele está falando? Uma maçonaria idealizada que só existia na cabeça dele. Não uma maçonaria historicamente existente. Tá entendendo? Então, veja, a obra de um Guénon, por exemplo, é uma coisa enormemente complexa, tá certo? É tão rica, e eu acho que ela ajuda muito, eu acho que é muito, muito útil, tá certo? Só que ele mesmo, quando ele assume o pseudônimo de esfinge, quer dizer, decifra-me ou devoro-te, o que quer dizer você ser devorado pelo Guénon? Quer dizer, você vai entrar dentro do mundo dele, tá certo? E você vai ter que obedecer direitinho o que ele está falando. Agora, você pode partir para a decifração. Por que muita gente não consegue decifrar? Não consegue porque lê com ódio, às vezes. Você entendeu? Com ódio, com medo. Então, outros não conseguem porque se deixam arrebatar por aquele tipo de discurso dele que levanta você para um nível de universalidade, no qual você só fala de certezas absolutas, tá certo? Só que está muito certo, as certezas absolutas no plano metafísico está muito bom, só que quando ele deduz imediatamente, né, as coisas para o campo histórico, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Quando ele prevê, por exemplo, o desaparecimento do dinheiro, o dinheiro seria substituído por outros meios. Isso nós vamos, todo mundo tem um cartão de crédito no bolso, né? Isso já aconteceu, o pagamento eletrônico hoje é predominante. Isso está muito certo, mas quando ele diz que a China jamais será bolchevique, e diz isso poucos anos antes da Revolução Chinesa, então é uma besteira descomunal.
E ele está falando as duas coisas no mesmo tom de certeza absoluta de quem deduziu dos princípios universais. Tá certo? Então, olha, para o meu gosto, Guénon não era um mestre espiritual. Suon também não era um mestre espiritual. Tá certo? O mestre espiritual é Jesus Cristo. Esses caras são apenas imitadores. Então tem um elemento divino ali, tem um elemento diabólico. Quanto tempo leva para você discernir? Bom, eu levei uns 30 anos. Por exemplo, né, a análise estilística do René Guénon. Se ele lê René Guénon, não lembra de fazer isso aqui. Quer dizer, ele está expressando doutrinas orientais no estilo mais caracteristicamente francês acadêmico que você pode imaginar. Você não pode imaginar um autor oriental escrevendo como René Guénon. Não existe isso. Então, peraí, que combinação mais estranha é essa? De onde ele tirou isso? Se você não tem a sensibilidade literária, um ouvido literário, vamos dizer, acordado, você não percebe isso. Quer dizer, aí vira um tipo de leitura ingênua. Onde o principal no que ele está fazendo, que é justamente a linguagem dele, te escapa. A linguagem do Guénon tem certas qualidades poéticas absolutamente arrebatadoras. Onde ele, como Spinoza tem, ele tira você do universo da experiência comum e te levanta para um nível de universalidade abstrata absolutamente maravilhoso. Agora, como é que ele faz isso? Para que ele faz isso? Quando ele faz isso devidamente? Quando faz indevidamente? Isso dá um trabalho, gente. Tem que examinar essas coisas com cuidado e você vai errar muitas vezes.